Boa noite, eu me chamo Vitor. Boa noite, eu me chamo Marina. Que alegria estar com vocês nessa noite. Nós somos discípulos de Jesus, casados há 13 anos. Somos pais do Bernardo, de 13 anos, do Luca, de 9, e da Maviata, ali a foto das nossas preciosidades. O Bernardo, aquele lá que já está quase me passando de altura, 13 anos, o Luca de 9. E ali é todo mundo curitibano de nascença, aí a gente precisava fazer um upgrade e fizemos uma gauchinha aqui no Rio Grande do Sul. A Maria Vitória, que está com 1 aninho, quase 2 anos. E que alegria é para a nossa família servir essa igreja, servir também os jovens da nossa igreja quando temos essa oportunidade. E foi nos pedido que estivéssemos aqui contando um pouco da nossa história. Até me perguntaram, vocês vão contar alguma novidade? Algo da história de vocês que vocês nunca contaram? Eu falei, olha, é difícil. A gente assumiu mesmo essa visão de transparência e vulnerabilidade. Eu acho que em 3 anos vocês já sabem tudo da nossa vida já. Mas a gente vai tentar lembrar de alguns detalhes que possam ser novos aí. Então queremos agradecer aí o André, a Mia, a liderança do Levi, essa oportunidade, esse privilégio de falar um pouquinho com vocês. Bom, para começar falando da nossa história, a Marina ela vai contar um pouquinho como a gente se conheceu e como que foi esse processo aí. Bom, eu não nasci num lar evangélico, né? Os meus pais eram cristãos, na igreja católica. E então eu fui convidada para ir numa igreja batista lá em Curitiba, através de uma amiga. E lá eu conheci o Victor tocando bateria. E... Se apaixonou. Eu tinha mais cabelo naquela época, então eu tinha uma franjinha assim. E aí eu tocava bateria e eu jogava o cabelo pro lado, assim, ó. Ela não resistiu. Não. E nesse tempo a gente foi... Sim, essa é uma fotinha nossa de quando a gente era amigos. Antes de namorar essa foto. Mas o Victor... Já é toque físico demais para quem não namora, tá? Fique bem claro, já estávamos passando dos limites nessa foto já. Mas o Victor, ele teve uma fase... Nessa fase ele não estava muito firmado na igreja, ele estava um pouco lá, um pouco cá, e estava vivenciando muitas coisas fora, né? E eu ficava indignada, eu falava, puxa, tudo que eu queria era ter crescido na igreja, eu queria, né, ter aquelas histórias de menininhas lindas, que esperaram um príncipe, que, sabe? E eu falei, você tá aí, aproveitando a vida, né? Conhecendo um monte de menina que vai... acabar com a tua história bonita e você vai acabar com a vida delas também. Eu falei, volta pra igreja. E aí a gente começou nessa amizade, né, de um ajudar o outro, assim. E aí ele decidiu que voltaria, ele teve um tempo bem especial, né? Isso, essa foto foi tirada num retiro, um retiro de adolescentes da nossa igreja. E nesse retiro eu tive o meu encontro real com Jesus. Eu estava nessa jornada, era filho de crente, neto de crente, mas Jesus mesmo ainda não tinha entrado na minha vida. E nesse retiro o Senhor ele me resgatou, o Senhor ele me deu uma chance de poder viver para Ele. E quando eu entrego minha vida para Jesus, então nesse retiro, além de ganhar o presente da vida eterna, ainda ganhei o amor da minha vida. E daí depois a gente começou a orar juntos, né? Mas nesse tempo foi um tempo curto, né? E começamos a namorar. Com 15 anos de idade. 15 anos. Não recomendo. Não recomendado. Tem uma foto aí da nossa época de namoro. Ó, eu falei, ele tinha bastante cabelo. Nessa foto da direita aqui é a época que eu jogava a franja pro lado. Sensacional, muito bom. Bom, começamos a namorar e no início foi uma bênção, mas pela pouca idade, por namorarmos sem um propósito de casamento, ninguém vai casar com 15 anos, nós começamos a ter vários desafios no namoro.
até porque eu estava voltando dessa época que fiquei afastado do Senhor, então ainda estava com os meus desejos pecaminosos aflorados. Então nós namorávamos e buscávamos a Deus, tentávamos viver uma vida de santidade, um namoro santo, mas chegou em certo momento que não conseguimos mais e começamos a cair no pecado sexual no nosso namoro. Além desse pecado sexual no namoro, o nosso namoro ele era um namoro onde existia muito abuso emocional, uma dependência emocional, né? Era um namoro bem tóxico, era algo muito ruim para os dois. Eu sofri muito, porque eu dependia muito do Victor, porque a minha felicidade estava muito atrelada a ele. Eu não vivia sem ele, eu não podia perder ele. E ele era baterista, então tinha muitas meninas de olho nele. E ele gostava de falar isso para mim. Ele gostava de lembrar o quanto ele era visado na igreja, o filho do pastor. E só tinha cara de santo, gente. Era por dentro ali, nada prestava. Não, ele piscava para mim, mas ele acertava várias, assim, que eu todas achavam que era para elas. Eu tinha uma técnica quando eu estava na bateria. Eu olhava, tinha às vezes umas 6, 7, eu dava uma piscada e eu acertava 7, assim, de uma vez. Não é legal isso. E aí foi um namoro onde... Nada legal, nada legal. Eu não deveria ter contado rindo isso, deveria ter contado meio triste isso. E então, eu sofri muito no namoro, porque o Victor tinha uma necessidade de querer se sentir amado, valorizado, desejado, algo do ego, do orgulho, que Deus tratou e libertou, glória a Deus, né? Mas que a gente terminava muito porque a gente não queria ficar caindo nesse pecado sexual, mas ele sabia da minha dependência dele, ele sabia quanto eu amava ele, o quanto eu queria estar com ele, e eu parecia que eu estava presa, eu não conseguia sair disso. E é importante dizer que tanto o meu pecado na adolescência da defraudação, de defraudar ela e outras meninas, essa necessidade de alimentar o meu ego, assim como o pecado dela, da dependência emocional, tudo isso tinha uma raiz. Nós estávamos buscando no namoro, no relacionamento, algo que só Jesus podia preencher. Então o fato dela estar buscando num namorado a felicidade, a aceitação, se sentir segura, isso causava uma dependência nela, que ela tolerava tudo aquilo que eu fazia de errado para não me perder. Da mesma forma, eu que precisava alimentar o meu ego, me sentir importante, coisas que eu precisava buscar em Jesus. Eu precisava ter a minha identidade, eu precisava ter a minha satisfação plena em Jesus. Eu não buscava isso em Jesus, então eu buscava nas meninas essa forma de eu me sentir valorizado. Como a raiz desses problemas no namoro, nos relacionamentos, sempre ela é espiritual. É algo que nós não estamos suprindo com a presença de Jesus, nós acabamos projetando em outra pessoa que ela vai nos suprir, mas isso gera uma distorção. E além disso, né, eu vivia presa em mentiras, né? A gente abre uma porta escancarada para Satanás trazer muitas mentiras, de que eu não poderia ser feliz sem ele, de que eu não encontraria alguém tão bom quanto ele na minha vida, de que eu precisaria me sujeitar a isso, porque olha, você não vai conseguir um namorado legal, um namorado que ame você. Então essas mentiras falavam muito na minha cabeça, e eu aceitava tudo, e eu sofri muito, e eu tinha muitas pessoas com quem eu conversava, que nós conversávamos, né? Nós tínhamos bons mentores que andavam com nós, que escutavam as nossas histórias, mas uma coisa é você ter pessoas que te escutam, que te aconselham, e a escolha que você vai fazer com aquilo que a pessoa te passou é tua, né? Então... E nesse processo de luta no namoro, é importante dizer para você que ainda não está namorando, deixa eu só ter uma ideia aqui. Quantos aqui já são casados? Já, glória a Deus, já desfrutam do melhor da vida. Quantos aqui são namorados? Amém. Quantos são solteiros? Digam misericórdia.
Brincadeira. Obrigado, Senhor, por essa fase abençoada. Isso aí, bênção demais. Aproveitem, que não volta depois desse tempo. Aproveitem na presença de Jesus. Algo para dizer para você que ou namora, ou para você que está solteiro e vai namorar um dia, em nome de Jesus. Isso que nós estamos contando sobre viver um namoro, um relacionamento tóxico, abusivo, da minha parte principalmente. Hoje é legal ver nós casados há 13 anos, uma família abençoada, sendo ministros do Senhor, mas nem sempre a história é assim. Pelo contrário, a nossa história é uma grande exceção que o Senhor resolveu ter misericórdia de nós. Então, para você não viver num namoro abusivo, dizendo assim, não, eu vou ter paciência, porque vai que ele é transformado, assim como o Vitor foi transformado também. Deixa eu te dizer, 99% dos namoros que são como era o nosso, não terminam bem assim. 99% vão terminar com os dois lados machucados, mas principalmente as mulheres muito feridas. Isso quando não termina de forma pior. Porque geralmente quando no namoro, no relacionamento, o cara tem um comportamento abusivo, mesmo que não seja físico, mesmo que seja verbal, de fazer joguinho, de fazer sofrer, fazer chorar, provavelmente isso num noivado, num casamento, piora. Se torna abuso físico, se torna bem mais desafiador. Então não tolere isso no namoro, não tolere isso quando você está conhecendo alguém. Não queira fazer parte da estatística dos 99%, esperando que se torne 1% que realmente as pessoas são transformadas e mudam ali. Mas avançando na nossa história então, nós vivemos esse desafio no namoro, até que uma hora, mais cedo ou mais tarde, isso acabaria acontecendo. A Marina, ela engravidou, nós engravidamos. Eu tinha 16 anos nessa época. Esse é o nosso noivado, entre aspas. Ela estava grávida aqui, bem no início da gravidez. Para lidar com o meu ego, eu raspei o cabelo para não ter mais a minha franja, que alimentava o meu ego. Falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado por Jesus. Uma das coisas, vou arrancar esse cabelo. Aí Deus, para matar de vez meu ego, está me tirando o cabelo, ficando cada vez mais careca. Eu falo, obrigado, Senhor. Esses dias me perguntaram, você faria transplante capilar? Eu falei, de jeito nenhum. Agora que Deus está matando meu ego, eu vou voltar para me achar de novo? Não, deixa ficar carequinha mesmo, não tem problema. Mas um detalhe importante da nossa história é que quando eu descobri que eu estava grávida, nós tínhamos terminado. Então, foi um processo bem dolorido, porque eu fui falar para o Victor que eu estava grávida. Nós tínhamos terminado há uma semana. Terminamos o namoro e uma semana depois ela descobre que está grávida. E foi muito difícil porque quando eu contei que eu estava grávida e a gente foi contar para os nossos pais, né, da família, da parte do Victor, teve muito acolhimento, né, por parte do pai dele, da mãe dele, que ficou um pouco nervosa porque ela era bem nova e ela não ia ser muito nova. Mas a minha mãe ficou muito brava, porque para ela eu quebrei a confiança dela, porque minha mãe não era convertida, então ela esperava que eu contasse para ela isso, né? E houve então essa quebra de confiança com a minha mãe, e esse tempo em que a gente descobriu que eu estava grávida, ninguém queria que a gente casasse. Ninguém queria, mas também ninguém perguntou pra gente o que a gente queria. Todo mundo queria decidir por nós o que nós íamos fazer. Então a gente resolveu conversar sobre isso, né? Mas tomamos uma decisão ali no nosso namoro, que até aquele momento nós tínhamos decidido caminhar pelos nossos desejos. Até aquele momento, tanto na minha vida quanto na dela, nós estávamos caminhando, buscando os nossos prazeres, e ali a gente fez uma aliança. A gente fez uma aliança de que o que tinha acontecido nós não tínhamos mais poder para mudar, mas nós tínhamos como fazer diferente para o resto das nossas vidas. E ali com 16 anos nós fizemos essa aliança. Falamos, Jesus, não queremos mais
caminhar sozinhos. Não queremos mais caminhar na nossa vida toda buscando aquilo que é bom para nós, aquilo que é prazeroso para nós. Queremos entregar o governo e o controle das nossas vidas nas tuas mãos, para poder viver o que o Senhor tem para nós. E ali o Senhor me deu uma palavra de que eu deveria me casar, era uma dúvida até aquele momento, pela minha idade. Mas o Senhor deixou bem claro que se eu me casasse, o Senhor nos abençoaria. Então nós tivemos um processo de restauração do nosso relacionamento e o Senhor nos abençoou, ali casamos e o Senhor ano após ano foi nos abençoando, derramando sobre nós bênçãos. Esse é um retiro que fizemos, primeiro ano de casado, né? Primeiro ano de casado nós fomos num retiro de jovens casais. Percebam como eu fui envelhecendo rápido, cada ano valeu por 10. Por isso que ninguém acredita a idade que eu tenho hoje. Mas o Senhor foi nos restaurando de dentro para fora. E hoje Ele nos abençoou com aquela família abençoada que vocês já viram. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com vocês também sobre esse processo do casamento é que todas aquelas feridas, toda aquela bagagem que a gente trouxe do casamento, ela teve que ser muito tratada e colocada diante de Deus para Ele restaurar, ressignificar. Porque para mim, eu já não estava casando mais porque o Victor me amava. Então eu estava casando com ele porque eu estava grávida. Ele falou, não, vamos casar, você está grávida. E eu tive que fazer escolhas em calar a voz de Satanás, em buscar a Deus, em saber que o Senhor estava no nosso relacionamento, que Deus iria nos abençoar, em buscar a presença de Deus, não mais a satisfação no meu relacionamento, mas na presença de Deus, e deixar Jesus trazer cura para o meu coração e para as minhas feridas. Então isso foi um processo bem importante também no início do nosso casamento, porque nós tivemos sim muitos conflitos no início do casamento por conta de muitas coisas que não foram bem resolvidas durante o namoro. É verdade. E na verdade o nosso processo de restauração de forma completa, que daí levaria mais tempo para contar e fica para uma próxima, ele aconteceu de 3 anos para cá. Quando nós viemos para Porto Alegre, viemos para essa igreja, e aqui o Senhor nos permitiu conhecer uma nova realidade de igreja, nos permitiu conhecer o que é viver transparência, vulnerabilidade, o que é poder tirar tudo que está escondido de podre do coração e trazer à luz. E foi só assim que nós vivemos de fato um processo de restauração já aqui na Monte Serra, dos últimos 10 anos que nós vivíamos ali. Mas para entrar aqui em 2 pontos importantes aqui da nossa fala com vocês, nós pensamos em como poder compartilhar aquilo que aprendemos na jornada, aquilo que aprendemos de bom que fizemos, mas de ruim, para todos aqueles que estão vivendo um relacionamento, não necessariamente namorando, mas aqueles que vão namorar um dia, aqueles que já casaram. O que nós podemos repartir de vivências nossas com vocês? E organizamos em 2 tópicos. O primeiro são os acertos que nós tivemos e depois os erros que nós cometemos, e você pode aprender. Se você for inteligente, você aprende com o erro dos outros. Você não precisa errar e sofrer igual. Então, por isso que queremos compartilhar com vocês um pouco desses pontos. Sobre os nossos acertos no namoro, uma das coisas que colhemos frutos positivos até hoje é que nós éramos muito amigos. Naquela foto que vocês... Isso, mas no namoro nós éramos muito amigos. Aquela foto que vocês viram a gente de mãos dadas assim, naquela época nós ainda éramos amigos. Então nós já éramos amigos muito antes de namorarmos. Acho que 1 ano antes a gente já tinha uma amizade muito próxima, de conversa, de profundidade, e continuamos isso no namoro. Isso nos abençoa até hoje, porque num casamento, o que vai sustentar a relação, além da presença de Deus, é você ser amigo do seu cônjuge. Eu conheço muitos casais, mais velhos principalmente, que são colegas, que vivem juntos numa casa. Eles não conseguem se divertir juntos, sentar à mesa e ficar 15 minutos trocando uma ideia, porque não construíram isso lá no namoro. Então, ontem a gente estava andando aqui na conferência, né? E a gente estava... Foi hoje, ontem, sei lá, eu acho que eu perdi a
a noção do tempo. Mas eu acredito que era ontem, a gente estava andando e rindo no corredor aqui, tirando sarro, nem lembro mais do que era, porque a gente ri tanto juntos. E a gente estava rindo. E aí, acho que foi a Duda que falou pra gente assim, nossa, como vocês são amigos. Aí eu falei, a gente se diverte junto. A gente tem muito prazer em estar junto. Tanto que a gente não tem nenhum problema de viajar e deixar os 3 filhos com os avós. A gente passa um mês fora. Assim, gente, nós somos muito amigos. E isso é uma bênção que construímos lá no namoro. Então, você que está namorando, aproveite o tempo do namoro, além de ficar se beijando, além de assistir filme. Essas coisas, elas não constroem intimidade emocional, intimidade de vida. O que vai construir essa amizade é conversar. É ter assunto. Se você não consegue ter um assunto de 10, 15 minutos com o teu namorado, como que você acha que vai ser no casamento? Que vocês estarão juntos 24 horas por dia. Pra vocês terem ideia do quanto a gente conversava, a gente na época do namoro, logo que começamos a namorar 15 anos, era numa época em que você ligar de telefone fixo para celular era caríssimo. Era luxo fazer isso. E ligar de celular para celular, então era mais caro ainda. Não era como é hoje, que é livre. E o que eu fazia? Eu pegava o telefone fixo de casa, quando meus pais dormiam, eu ligava para ela. Então, geralmente, meia-noite, meia-noite e meia, eu ligava para ela. Para o celular dela, porque daí ela atendia no quarto. E nós passávamos a madrugada inteira conversando. Geralmente, a gente só desligava quando a mãe dela ia chamar ela para ir para a escola de manhã. 6, 6 e meia da manhã. Só que isso não era uma vez por mês. Eu liguei todos os dias para ela durante um mês. Passávamos a madrugada inteira conversando. Então, esse foi o lado bom, tá? Esse é o lado bonito. Que amizade, né? O lado ruim é que era muito caro. E naquela época, lá na igreja onde meu pai é pastor, era a igreja que pagava a conta de telefone. Então um dia o meu pai ele é chamado na reunião do conselho fiscal da igreja. Toda a igreja batista tem um conselho fiscal, que são homens empresários, homens de negócio que analisam todas as contas da igreja, conta linha por linha, e verificaram que simplesmente a conta do pastor tinha saído de R$200 para R$5.000 em um mês. Isso 15 anos atrás, gente, R$5.000. Hoje seria muito mais. E aí então meu pai ele chega em casa e diz assim, gente, aconteceu algo hoje, fui chamado numa reunião, colocou a conta em cima da mesa, falou assim, e eu percebi que é tudo para o mesmo número, R$4.500 para o mesmo número. Vocês conhecem esse número? E ele diz o número da Marina. Eu falo assim, não. Eu ainda estava sendo restaurado, tá? Não tinha feito o CR ainda, nem o Freedom. E eu falei, não conheço esse número. Tem certeza? Ninguém conhece? Não. Bom, então vamos ligar aqui para esse número. Ele liga, coloca no Viva Voz. Aí a Marina atende, alô? Oi, Paulinho. Eu falei assim, oi, a Marina? É, a Marina. Ah, querida, liguei errado, desculpa. Desligou assim, olhou para mim. E aprendi uma das maiores lições da minha vida que meu pai me ensinou. Meu pai fez eu pagar cada real desse telefone. Na época, eu era menor aprendiz, comecei a trabalhar com 14 anos, e eu ganhava R$500. E ele falou assim, eu vou ter que pagar à vista esse valor. E você vai parcelar em quantas vezes precisar, mas você vai pagar. E ele parcelou para mim 10 vezes de R$450. Então eu recebia 500, tirava 50 de dízimo, e 450 eu pagava a conta de telefone. Mas valeu a pena, gente, casei com essa mulher. Foi barato, R$4.500. Além desse acerto da amizade, que é algo essencial para vocês construírem, já desde as amizades que acontecem antes do namoro, é ter essa profundidade de relacionamento, também tivemos alguns acertos por buscarmos mentores desde cedo. Sempre tivemos mentores na nossa vida. Nossos mentores eram pessoas mais velhas que já eram casadas, pastores da nossa igreja, eram pessoas em qual a gente
gostava e tinha uma proximidade, então a gente tinha um relacionamento onde a gente buscava conselhos, onde a gente levava as nossas dificuldades no casamento, onde a gente sempre teve essa liberdade de buscar. Claro que a gente não vivia muito nessa cultura de transparência, então muitas áreas do nosso casamento a gente não abria com facilidade, então era só quando estava muito difícil, daí a gente levava, né, uma situação que já estava no limite, assim, mas os nossos mentores foram pessoas que sempre nos ajudaram a manter o coração no caminho certo, a sempre buscar o Senhor, colocar Ele no centro e buscar os princípios, buscar a palavra, o que a palavra diz, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai resolver, não dormir brigados, não resolver as coisas, ter uma comunicação clara, né, fazer combinados, e isso tudo a gente foi fazendo e com bons aconselhamentos dos nossos mentores. Isso. Então, ter mentores é algo que nos abençoa muito. Nós tínhamos vários mentores, temos até hoje. Mas a gente sempre gostou de ter um casal que fosse nos aconselhar na área de finanças, na área de recursos, outro casal que nos abençoava na área ministerial. Então sempre buscamos vários mentores e nos momentos de desafio nós pedíamos o conselho. Lembrando que nós não cremos que um único mentor, um único casal vai ser sempre a voz de Deus para nós. Nós não cremos isso. Eles nos aconselham, né? E é muito legal de ver, porque se você for falar a mesma situação para diferentes mentores, cada um vai ter um ponto de vista. Talvez cada um dê um conselho diferente. Mas a gente vai orar juntos e buscar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus quer através dessas palavras que eles nos deram, né? Isso. Que a gente pode melhorar. De Deus vem sempre a resposta, mas os mentores nos ajudam a discernir às vezes a voz de Deus, que a gente está confuso entre outras vozes. Mas quero falar também sobre alguns erros nesses últimos minutos que nós temos no namoro. Não daria tempo para falar todos, mas os principais. O primeiro é que o nosso namoro, ele tinha uma falta de propósito. Ninguém começa a namorar com 15, 16 anos para casar. Por mais que fosse o nosso sonho casar. Eu sempre quis casar com ela, eu acho que ela sempre quis casar comigo. Sim? Sim. Amém. Mas não era um propósito. Desejo é diferente de propósito. Era um desejo. Ela é a mulher da minha vida, eu quero casar com ela, mas não tinha como eu planejar um casamento naquela idade. Eu estava só pagando a conta de telefone ainda. Como que eu ia casar? Eu não tinha nem terminado o ensino médio. Eu não tinha nem terminado o meu ensino médio ainda, que é essa outra área da minha vida que eu não preciso entrar aqui, ó. Hoje não. Deixa para continuar mais tempo. Mas essa falta de propósito foi um dos fatores que, somados, fizeram com que a gente caísse no pecado sexual. Porque a gente não podia olhar e falar assim, vamos aguentar firme em santidade, porque daqui a 1 ano a gente casa. Daqui a 2 anos a gente casa. Vamos fazer corte para a gente não cair. Não, a gente nunca fez, nunca conseguiu. Não, porque a gente não tinha um horizonte de saber onde seria um casamento. Então é importante dizer que o namoro, ele não é o fim em si mesmo. Namoro nunca é um objetivo, gente. O meu objetivo é namorar. Isso não existe. Não existe namoro na Bíblia. O meu objetivo é casar. O meu sonho é casar, é construir a vida com alguém. O namoro é parte do processo do casamento. Então você olhar para alguém e falar assim, que gatinha. Não sei se eu quero casar com ela, mas acho que eu vou namorar ela para... Não, isso não existe, gente. Isso não existe na Bíblia. A gente estava assistindo um filme esses dias, acho que anteontem, né? Sobre a história de Maria e tal, e a gente foi confrontado com uma realidade que a gente muitas vezes não lembra. Na época da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não existia essa cultura do homem e da mulher escolherem com quem eles iriam casar. Eram as famílias que escolhiam. Eles simplesmente aceitavam e agora vou ter que escolher amar, não tem escolha. Hoje a gente acha que temos que escolher a pessoa perfeita. Não é isso, gente. O amor é uma decisão. Então você conheceu alguém e fala assim, eu acredito que essa seja a pessoa que eu queira me casar. Você não vai ter certeza ainda. Mas eu só vou começar a namorar se eu tenho o propósito do casamento, porque a falta de propósito vai te levar a cair no namoro.
Da mesma forma como nós não discernimos o tempo para namorar. A gente se gostava, a gente se amava, a gente era amigo. Poderíamos ter continuado amigos por um tempo, até discernir que era o tempo de casar. Eclesiastes 3, verso 1, vai dizer que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nós não discernimos naquele tempo que ainda não era o momento, o tempo de namorar. Você precisa ter esse discernimento, orar para o Senhor, para que você não dê o passo antes da hora. Mesmo que ele já seja com um propósito certo, é preciso discernir o tempo. Estou no momento, conseguiria dar o passo do casamento se fosse necessário. Lembro das vezes que a gente chegava para conversar com o Michel Piragini, que era o nosso pastor, e a gente confessava para ele: pastor, a gente caiu no pecado sexual. E ele olhava para a gente e falava assim: gente, não tem o que fazer, vocês vão precisar terminar. Se fosse qualquer outro casal mais velho, eu ia dizer: gente, casem, se vocês se amam, tenho certeza, casa, não fiquem se ardendo em desejo. Mas com 15 anos, vai fazer o quê? Nós não discernimos o tempo certo. Um outro erro que nós cometemos no namoro, e esse é um conselho bem especial para quem está namorando e para quem vai namorar: o excesso de toque físico. Nós avançamos todos os limites do toque físico, que mais cedo ou mais tarde vai te levar para a queda. Eu não quero aqui estabelecer regras humanas, nós não cremos nisso também, em liderança espiritual ficar estabelecendo regras de como as pessoas devem agir. Mas se nós pudéssemos voltar atrás e ter a oportunidade de não ter caído, uma das coisas que nós faríamos de diferente é tirar do nosso namoro, do nosso relacionamento, todo toque físico que gerasse um desejo sexual. Por exemplo, no nosso caso, nós não teríamos nos beijado de língua no namoro, porque a gente sabia que isso era algo que despertava em nós e nos levava para algo que nós não queríamos ir. Então, qual era o sentido da gente ficar gerando em nós um desejo que a gente vai ter que lutar depois? Não faz sentido. Então, hoje, se nós fôssemos voltar lá atrás e fazer diferente, uma das coisas que nós mudaríamos era isso. E acho que ainda a gente oraria para entender de Deus se não deveríamos fazer corte, porque talvez tenha sido melhor para o nosso momento de vida. Eu não conheço o momento de vida de todos vocês, não sei as lutas de cada um de vocês. Alguns vão ter mais dificuldades, alguns menos, mas coloque limites claros de toque físico. É importante também a gente lembrar que o casamento ele é um presente de Deus. E existem coisas especiais para serem vividas no casamento. Quando a gente desfruta dessas coisas no namoro, isso não tem graça ali no casamento. É muito especial você guardar momentos para você viver com o seu cônjuge no casamento. Ter o primeiro momento em que vocês vão viajar juntos. Ter o primeiro momento em que vocês vão ter esse beijo. Então tem coisas que vocês vão ficar o dia inteiro sentado na frente do sofá assistindo filme. Então tem momentos e tem coisas que são especiais e que são presentes de Deus para ser vividas dentro do casamento, não no namoro. Muito bom, exatamente isso. E falando nisso que a Marina comentou, existem algumas intimidades que elas pertencem ao casamento. E não é só intimidade física, sexual. Existem algumas intimidades emocionais que, se você começar a viver no namoro, você pode ter problemas. Mais uma vez, me entendo, não estamos estabelecendo regras. É você que precisa orar e decidir. Não significa que é pecado, mas que você pode ter desafios lá na frente. Por exemplo, namorados que viajam juntos. É pecado? Não é pecado. Mas se esse namoro ele não avança, você vai ter muitos desafios emocionais de você romper com essas lembranças, essas memórias. As fotos que foram tiradas, você já vai ter que jogar fora. Você, ao lembrar daquela viagem, você vai se lembrar do namoro e vai ter uma rejeição. Guarde algumas coisas da vida emocional para você entregar apenas no casamento. Tem um texto da palavra de Deus, Provérbios 4:23, que vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende
toda a sua vida. Queria também lembrar que o Victor falou sobre a história de cada um. Deus tem uma história para cada um, e é uma história diferente da nossa. Mas uma coisa que Deus tem para todos nós é o desejo da santificação. É o desejo de que a gente seja santo, de que a gente viva sem pecado, separado do pecado. Esse é o desejo que Ele tem para nós, e esse é para todos nós, não é só para alguns. Então, a história do relacionamento, ela é uma história pessoal que você vai viver, mas Deus tem o desejo para todos nós, para cada um de nós, que nós sejamos santificados. Existe um momento na nossa vida que a gente deixa de ser pessoas individuais, dois indivíduos, e a gente se torna um só. Que momento é esse? Que momento é esse? Casamento. Lá em Gênesis, Deus ele vai dizer, vai deixar o homem, o seu pai, sua mãe, vai se unir à sua mulher, e esse unir é a união carnal mesmo, sexual, e eles vão ser uma só carne. Ou seja, até o casamento acontecer, queridos, vocês são dois, não são um só. Não precisam fazer tudo juntos. Vivam individualmente também. Deixem essa intimidade emocional para o casamento. Vocês vão guardar o coração de vocês, como está no texto de Provérbios, para que isso não gere feridas profundas. E quando nós falamos sobre viver intimidades que não são no tempo do namoro, uma das coisas que a gente precisa ter um cuidado é de achar que namoro nos dá permissão para algumas coisas que a Bíblia não dá. Mais uma vez lembrando, não existe namoro na Bíblia. Para Deus existe quem é solteiro e quem é casado. Se você está namorando, para Deus você é solteiro. Claro que você tem um compromisso ético e emocional com uma pessoa, você não vai sair por aí flertando, defraudando. Aí é um outro pecado que você vai ter que lidar com o Senhor. Mas essa aliança que ela existe, ela é uma aliança cultural, ocidental. Na Bíblia isso não existe. Ou seja, Deus não dá permissão para você tocar em alguém que não seja seu marido ou sua esposa. Vocês entendem isso? Biblicamente não há nenhuma permissão de Deus para que eu toque a Marina se ela não é minha esposa. Ah, Deus, mas eu já estou namorando sério. É um relacionamento sério de 2 anos. Cara, ela não é tua esposa. Agora, o que a Bíblia diz por tocar? Aí é algo que nós não podemos estabelecer regras. Eu posso entender que um beijo de língua já é um avanço. Eu posso entender até que um selinho já é um avanço. Aí é você e o Senhor, Espírito Santo, em oração, entender o que aquilo vai... como aquilo vai ser aplicado para vocês como casal. Mas biblicamente não há nenhuma permissão para eu tocar em alguém que não seja minha esposa. Não importa se eu estou namorando, e nem noivado. Noivado também não é algo bíblico, não está errado, tá? É uma bênção a gente namorar, conhecer a pessoa, evitar problemas no casamento. Só estou dizendo que o namoro em si, ele não nos dá nenhuma permissão de construirmos e avançarmos etapa de intimidade que o Senhor reservou como um presente, como a Marina falou, para o casamento. Algumas dicas adicionais para namorados e para solteiros e também para quem está casado. Porque muitas vezes já casamos sem ter resolvido isso, como era a minha situação e da Marina. Levamos 10 anos para aprender. Mas algumas dicas que podem abençoar a vida de vocês e os relacionamentos para que eles sejam santificados. A primeira dica é: não busque a pessoa certa, busque ser a pessoa certa. Não fique buscando uma pessoa que vai suprir as suas necessidades, que vai, querido, busque você na tua vida com Deus ser a pessoa certa. Porque se você for a pessoa certa, cheio do Espírito Santo, você não vai escolher qualquer um. E você vai estar com a tua satisfação colocada no lugar certo. Então não busque uma pessoa para te fazer feliz. Sabe por quê? Porque você já vai ser feliz. Se tem uma coisa que nós admiramos quando conversamos com casais de namorados, em que um dos lados é plenamente satisfeito em Jesus, é que a pessoa não tem crise se ela precisa terminar o namoro.
Se a pessoa percebe que aquele namoro está levando ela para longe de Jesus, a pessoa já assim, eu termino na hora. Sabe por quê? Essa pessoa entendeu que a alegria, a satisfação dela está em Jesus, não está numa outra pessoa. Se aquela pessoa em algum momento estiver levando ela para longe desse Jesus, ela não tem dúvidas em quem ela vai escolher. Agora, se eu estou lutando contra isso... Ela não negocia os valores e os princípios. Não negocia. Né? Ela não sabe negocia. que Deus tem para ela é algo maravilhoso. E ela não vai aceitar nada meia boca. E isso é muito legal. É muito legal ver mulheres que têm um caráter, a identidade firmada no Senhor e que não se deixam levar por paixões. E homens também, de Deus, que sabem o que querem e que esperam no Senhor aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Amém. E para finalizar, eu pulei algumas coisas aqui por causa do nosso tempo. Para finalizar, eu quero dizer que só tem uma forma de nós vivermos um relacionamento santificado. Seja de uma amizade, seja do namoro ou do nosso casamento. É nós sermos governados pelo Espírito Santo. Sempre que formos governados por nós mesmos, pelos nossos instintos, pelo nosso temperamento, pelo nosso desejo, nós vamos cair em pecado. Agora, quando somos governados pelo Espírito de Deus, nós submetemos o temperamento a Deus. Nós submetemos uma ira, nós submetemos a paixão, o desejo ardente ao Espírito, porque Ele quem governa a nossa vida. Quando nós lemos em Gálatas 5, 22 e 23, a palavra de Deus nos dizendo o que o fruto do Espírito produz em nós, ou seja, quando você é cheio do Espírito Santo, o que isso gera em você? Ela vai dizer que o Espírito produz amor na nossa vida, produz alegria, produz paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você acha que alguém que vive todas essas qualidades que o Espírito nos dá, ela vai ter desafios de viver um relacionamento harmonioso? Você acha que uma pessoa que ela é amorosa, que ela é alegre, ela é pacífica, ela é paciente, ela é bondosa, ela é fiel, ela é mansa e ela exerce domínio próprio? Parece que a gente está falando de um super-herói, mas isso está à nossa disposição. É só buscarmos ser cheios do Espírito. E isso é o que tem salvo o nosso casamento dia após dia. Sabe por quê? Se dependesse do Vitor e da Marina, já tinha dado tudo errado. Mas um dia na nossa vida a gente teve que decidir morrer para nós mesmos e entregar o governo das nossas vidas apenas para o Senhor. E é todos os dias, a Marina lembrou aqui. Não é uma vez, não é só no Freedom. Quem estava no Freedom aí? A gente recebeu uma oração, não posso falar, perdão. Fomos abençoados pelo Senhor e oramos para sermos cheios do Espírito, mas o Espírito em nós, mesmo que hoje a gente esteja cheio, ele vai se esvaziando. Nós precisamos todos os dias nos encher de novo, morrer para nós mesmos de novo e nos submetermos à vontade dele. Então, se você quer viver isso para a sua vida e para os seus relacionamentos, queria convidar você a ficar em pé. Queremos orar por vocês nessa noite, para que não importa qual seja a camada de vida que você esteja vivendo nos relacionamentos, se você é solteiro, se você é namorado, se você é noivo, se você é casado, só há uma forma de viver isso e de vencer os desafios. E isso é para todos os desafios, queridos. Isso é para tudo. Se você amar mais a Jesus do que aos prazeres deste mundo, você vai dizer não para os prazeres. Mas se você não ama mais a Jesus, você vai dizer não para Jesus. Aquilo que nós cantamos aqui, aquela música, quero Jesus, nada mais me satisfaz, é uma verdade na tua vida? Será que fora aqui, da celebração, quando você está adorando, com a tua atitude, você realmente diz que nada mais te satisfaz, só Jesus? Porque se você está namorando e você abre concessões para um toque, concessões para uma intimidade sexual, é porque Jesus não te satisfaz.
Quando Jesus nos satisfaz de verdade, nós não abrimos concessões por pecado. Se você está casado e muitas vezes o teu temperamento te faz sair do prumo, é porque só Jesus não está te satisfazendo, você está assumindo o controle de novo. Porque quando você submete a tua vida ao governo do Espírito, a presença dele te satisfaz. Se você está solteiro e tem o privilégio ainda de poder orar e escolher um homem, uma mulher de Deus para você, saiba que ele não pode te satisfazer. Ela não pode te satisfazer. Só Jesus pode fazer isso. Se você buscar nela ou nele alguém que vai te fazer feliz e te satisfazer, você vai se decepcionar. E o pior é que você vai começar a abrir concessões, porque você está com uma pessoa que aparentemente você ama, mas ainda falta algo, e você vai abrindo intimidades emocionais e depois físicas, sexuais, porque está faltando algo. A raiz é sempre a mesma. Jesus não está satisfazendo você. Então a nossa oração nessa noite, ela é sobre isso. Ela é sobre uma satisfação que pode ser vivida apenas na presença de Deus. Apenas quando você busca ao Senhor todos os dias. Quando você passa lá 1 hora do teu dia buscando ao Senhor, lendo a palavra, ouvindo a voz dEle, e aquilo te alegra tanto, que você pode até nem ver o teu namorado ou namorada. Você já está com o teu dia feliz e garantido, querido. Você sabe o que é isso? Se você não sabe, é porque está faltando encontrar satisfação no lugar certo. E o lugar certo é uma pessoa, é Jesus. Então feche os seus olhos, vamos orar juntos por isso. Todos nós precisamos disso. Eu e a Marina, todos os dias nós precisamos buscar a nossa satisfação em Jesus. E naquilo que somente Ele pode preencher no nosso coração. E submetemos todas as nossas vontades, desejos e os nossos instintos ao governo do Espírito. Pai querido, obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor tem falado tanto ao nosso coração. Obrigada porque a Tua presença essa noite aqui é real. E nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações sedentos, Pai, clamando por mais de Ti. Senhor, enche cada coração com Teu Santo Espírito, Pai. Que nós possamos viver satisfeitos na Tua presença, Senhor. Que nós possamos encontrar a verdadeira alegria na Tua presença, Senhor. Que o Senhor tire tudo aquilo que enche o nosso coração, mas que toma o Teu lugar, Senhor. Tire essas coisas, Senhor. Que o Senhor tome o Teu lugar. Que o Senhor reine na nossa mente, na nossa vida. Que a Tua palavra crie raízes profundas na nossa alma, no nosso coração, para que nós possamos permanecer em pé diante das dificuldades da vida, mas porque nós estamos enraizados na Tua palavra, porque nós sabemos quem nós somos, porque nós temos a nossa identidade firmada em Ti. Nós sabemos que nós somos amados, nós sabemos que o Senhor tem planos de bênção para a nossa vida, nós sabemos que o Senhor quer que nós vivamos tendo uma vida santa, separados do pecado, limpos de toda impureza, de toda iniquidade, Senhor. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o coração, que nós possamos ter um coração quebrantado, porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza. E nós cremos que o Senhor olha para cada um aqui, Senhor. E o Senhor tem restauração para os corações machucados. E o Senhor tem cura. O Senhor é a cura para esses corações machucados. O Senhor tem uma nova história. O Senhor tem uma história maravilhosa para cada um, Pai. E que eles possam buscar no Senhor aquilo que o Senhor tem. Que eles possam buscar, Senhor, viver no centro da Tua vontade. Que eles possam viver, Senhor, uma vida entregues e rendidos ao Senhor. Vivendo uma vida abundante, Senhor, daquilo que o Senhor tem, das Tuas promessas, desfrutando daquilo que o Senhor nos oferece. Pai querido, abençoa, Senhor, cada um aqui, cada relacionamento, cada pessoa que ainda não teve um relacionamento, que possa permanecer esperando no Senhor, certos de que a confiança deles está no Senhor, que é tudo aquilo que eles precisam, a satisfação deles está no Senhor, seja solteiro ou um casamento ou um namoro, que eles possam ser satisfeitos em Ti, na Tua presença, Senhor, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Nós finalizamos nossa primeira parte
E eu vou precisar pedir uma licença para vocês. Na verdade, eu e a Marina, a gente vai responder talvez a primeira e a segunda pergunta. E nós não combinamos isso ainda, mas aí... Ao vivo aqui, ao vivo. Queridos, o que acontece? A gente teve que convidar minha mãe para vir de Curitiba cuidar das crianças por causa do Freedom. E ela pegou um ônibus, veio quinta-feira e hoje à noite ela retorna. Ela tem que estar 9h30 na rodoviária. Então a Marina, ela vai ir pegar ela lá em casa, levar na rodoviária. E eu vou ficar aqui com vocês respondendo as perguntas que nós temos. E a hora que acabar também nossa celebração, fico à disposição caso alguém queira conversar comigo. Mas já pedimos perdão por a Marina não ficar até o final, porque realmente teremos que fazer essa dinâmica aí. Mas acho que uma pergunta juntos a gente pode responder, tá bom? Podem sentar, gente. Obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Vitor. Obrigado, Marina. A Marina disse para deixar as mais difíceis para o Vitor. Glória a Deus pela vida de vocês. A gente foi muito ministrado pela vida de vocês mais uma vez. Amém. Gente, na semana que a gente tem passada, nós ouvimos a história do André e da Mi. Hoje a gente ouviu a história de vocês. E nessas duas histórias tem algo que se assemelha e que veio uma pergunta que baseada nessas duas histórias, né? O que fazer se eu não sou baterista? Bah! Entra no Arte e Graça. Vai estudar música, o André. O conselho do André vai estudar música. Mas tem que ser baterista, tá? Se você... Brincadeira, bateristas são os mais desafiadores. Desculpa, meus amigos bateristas, mas se minha filha um dia chegar para mim e falar que está de olho no baterista, eu boto o cara para correr. Não confio. Amém. Amém, né? Agora a pergunta séria, gente. Como saber se eu estou em um relacionamento tóxico? Eu acho que você teria que ver o quanto você abre mão daquilo que você acredita pela pessoa. O quanto as palavras, aquela pessoa, ela te edifica, te ajuda a estar próximo de Deus, ou se ela te coloca para baixo, se aquela pessoa te ajuda a crescer e tem os mesmos, apesar de talvez não ter os mesmos, não é importante ter os mesmos propósitos de vida, mas te incentiva a buscar as coisas que você sonha, não é uma âncora, né? Eu acho que uma das características também que um relacionamento tóxico tem é de você sempre ter que abrir mão. É claro que num relacionamento é um equilíbrio, nós vamos encontrar um... Mas aí é dentro do casamento, né? É diferente o marido, agora que é o líder, o sacerdote do lar, estar aconselhando a esposa algo sobre o futuro. Outra coisa é no namoro, que não existe esse compromisso de carne diante de Deus. E você tem que se submeter. E um lado fica pedindo para o outro abrir mão de coisas, de que não gosta da forma como faz. Ai, não anda com aquela pessoa, porque aquela pessoa não é legal. Ai, não quero que você tenha relacionamentos converse com um fulano. Então, esse tipo de coisas não são relacionamentos legais. Não é um relacionamento legal. Não eu diria que é um abuso já emocional ali. O que eu poderia só acrescentar nesse sentido, né, para as meninas, né, para as mulheres. Identifiquem se o relacionamento com o homem está suprindo alguma necessidade emocional, talvez alguma carência que você teve. Porque se isso está acontecendo e você se sente presa a ele por causa disso, é um indício de também um relacionamento tóxico, né? É muito comum meninas que tiveram a ausência de uma figura masculina ao longo da sua infância ou adolescência, que elas busquem em meninos, em homens, suprir essa carência, aquela figura, e aí faz elas tolerarem qualquer coisa
Até porque elas não tiveram um bom padrão. Ou às vezes tiveram um pai presente, mas às vezes não era um homem de Deus, um homem temente a Deus, que não era uma boa influência, não era uma boa referência de um homem dentro de casa. Às vezes você se prende a um relacionamento querendo compensar uma fragilidade emocional causada às vezes até pelo pai em casa. Então isso é muito comum de acontecer e pode ser um indício também de um abuso. A manipulação também, né? É muito normal um relacionamento tóxico ter esse tipo, né? De alguém ser manipulador. Querer manipular as suas decisões, você não tem uma escolha ali. É sempre induzido ali. E a manipulação é difícil de entender porque ela não é explícita. Uma coisa é o namorado chegar para a namorada e falar assim, ó, eu não quero que você faça isso. Eu não gosto que você ande com tal pessoa. Isso é uma coisa. Agora, a manipulação não é assim. Ela vem de um bom conselho. A pessoa, ela começa a falar ardilosamente, ela começa a comer pelas beiradas, até chegar um momento que você decide assim, eu não tenho mais que andar com essa pessoa mesmo. Mas nunca foi o teu desejo. Foi a outra pessoa que te influenciou para você pensar dessa forma. Então a manipulação, ela acontece silenciosamente. Amém. E uma terceira pergunta, na verdade, é como santificar um namoro após ele ter vivido parte do namoro sem santidade? A gente vai ter que chamar outro casal para responder. Não, hoje eu diria assim, que você tem que criar barreiras, muralhas bem altas. Ter combinados bem estabelecidos, bem claros. E a partir do momento que você vê que vocês não conseguem cumprir, talvez terminar seja um caminho, né? Se vocês entenderem que é isso o melhor. Não sei. Bom, eu acredito que uma das coisas que é essencial, ser radical contra o pecado. Eu vou precisar liberar ela, gente, por causa do horário, são 9h21 pelo aquele relógio lá, e 9h30 minha mãe tem que estar na rodoviária. Então, já não vai estar. Foi um prazer. Deus abençoe vocês. Obrigado, meu amor. Agora eu vou ficar incompleto. A melhor parte de mim está saindo. Mas eu vou tentar aqui. Eu até ia chamar o André para sentar comigo, mas ia ficar meio estranho. Uma série de relacionamentos, 2 homens aqui. Não, deixa eu ficar sozinho, André. Continuando essa resposta, essa pergunta ela é bem importante. Por quê? Porque quando um casal ainda está vivendo em santidade, um casal de namorados nunca teve intimidade sexual, ainda não existe, embora exista o desejo, ainda não existe aquela lembrança de algo que já foi consumado. Então se torna muito mais difícil depois que eles já tiveram a prática. Significa que para você voltar a viver em santidade, você vai precisar ser mais radical contra o pecado do que seria um casal que nunca teve relação. Então, se eu e a Marina, a gente voltasse no tempo lá, namorados, sem nunca ter tido relação, pode ser que a gente tivesse decidido só dar selinho, porque era algo que não iria construir em nós um desejo ardente. Mas, depois de já ter feito, já ter praticado a relação sexual, às vezes só tocar na mão já é suficiente para incendiar, porque já existe a experiência ali. Então você vai precisar ser mais radical do que um casal seria que nunca tenha tido relação sexual. E o que é ser radical, gente? É você sair da zona cinzenta. No Freedom, uma das coisas que nós ouvimos foi sobre a zona cinzenta. O que é a zona cinzenta? A zona cinzenta é uma zona em que nós ficamos confortáveis porque não é pecado. E a gente fica tranquilo, porque não, mas isso aqui não é pecado. É como você caminhar na beira de um precipício. E eu vou ter que encenar, gente, não resisto a ficar sentado. Você está caminhando aqui, você fala assim, não, mas aqui não tem nada de errado, eu não caí. O precipício está lá, eu estou aqui. Essa é a zona cinzenta, você ainda não caiu, mas você está muito perto de cair. O que a Bíblia nos ensina? Cara, fica na área segura. Fica bem longe. Para que arriscar?
Então eu vejo que a zona cinzenta, essa área de que não é pecado, ela é uma das mais perigosas no namoro. Para mim, zona cinzenta no namoro é beijo de língua, dependendo do calor, da química que tem o casal, até o selinho. O toque físico em qualquer outra parte do corpo, assim, eu vou dar um abraço e encostei na barriga. Para quem tem uma química muito forte, já era. Isso aí já acendeu já o fósforo já. Então, é ficar longe disso. Eu vou fazer corte, isso é muito radical. Cara, eu prefiro ficar bem longe da zona cinzenta. Se para mim isso é uma luta. E outra, deve ser uma luta temporária. Porque o desejo do Senhor não é que vocês fiquem lutando contra isso o resto da vida. É só para que vocês casem. Então não é algo que você vai ficar lutando, eu nunca vou poder. Queridos, é só casar. Tem gente que foge tanto do casamento e deixa de desfrutar isso. Então fica longe da zona cinzenta, daquilo que não é pecado, mas que vai te levar para o pecado. Que você tem uma chance de voltar a viver uma vida de santidade. Mas além disso, eu diria para você, aqui nós estamos falando com jovens. Todos aqui já têm idade para casar. Eu nem idade para casar eu tinha quando eu casei. Meu pai me emancipou. Meu pai teve que assinar lá minha emancipação para eu poder casar. E eu casei ganhando R$700. Então quero te dizer, se você ganha R$700, já dá para casar. Não sei como, mas Deus provê. Queridos, se você já está vivendo essa fase, onde já namora há algum tempo, e é onde já teve experiência sexual, eu faria uma oração para o Senhor. Senhor, ou a gente casa, ou a gente termina. Se vocês não entenderem que devem ser radicais contra o pecado, tirar tudo aquilo que pode incendiar vocês, eu faria uma oração para que o Espírito Santo governe vocês em uma dessas duas decisões. Ou eu caso para desfrutar da relação sexual dentro do casamento, aquilo que Deus preparou como um presente para nós, ou eu termino agora. E não é terminar para nunca mais se ver, é terminar para nesse tempo eu viver em santidade. E aí quando eu tiver pronto para dar o passo do casamento, eu retorno meu relacionamento com essa pessoa. Porque o namoro só faz sentido com o propósito do casamento. Mais uma vez eu vou reforçar, isso não é a voz de Deus. Isso é um conselho de um casal, pela metade, que já viveu essa luta e sabe o quão difícil é. Então, se o Espírito falar com vocês sobre isso nessa noite, ouçam o Espírito, não a mim. Amém. A gente falou um pouco sobre cercas no namoro, né? Mas uma pergunta que surgiu também é as cercas, tanto emocionais quanto físicas, na amizade também, né? A amizade entre um homem e uma mulher também. Muito bom. Na amizade, a gente tem um pouco mais de liberdade para conhecer outras pessoas, né? É uma das coisas que eu sempre falo, quando eu e a Marina, quando nós aconselhamos casais, você pode achar bem radical, tá, gente? Mas é como nós nos protegemos. Homem não é amigo de mulher. Mulher não é amiga de homem. Eu tenho uma amiga, minha esposa. Ela tem um amigo, sou eu. No namoro isso é diferente. No namoro você pode ter amigos, mulheres, e mulheres podem ter amigos homens. Mas a questão é você colocar os limites que são necessários. Aqui eu vou dar um conselho para as mulheres, tá? Mulheres, vocês que são muito simpáticas, por temperamento, por natureza, cuidado. Sabe por quê? Porque homem é burro. Se você mandar um emoji pro cara, ele vai achar que você tá doida por ele. Se você der um bom dia com um solzinho, o cara tá na minha. Tá apaixonado. Então, se protejam. Cuidem com isso. Se você não está interessada nele, não dê sinais que às vezes no teu coração são de amizades, tudo certo, mas que homem é meio tapado para essas coisas. Eles vão sempre entender do outro lado. Então, construam essas cercas de nos teus relacionamentos você deixar bem claro que é amizade.
amigo, ó, você é meu amigo e tal, não seja simpática demais, não por você, não tem nada de errado você ser simpático, mas é pelo outro lado. Pode gerar inclusive uma defraudação, do cara começar a se apaixonar por você achando que você está afim dele, e na verdade você responde todo mundo assim. Até o porteiro do teu prédio você responde dessa forma e ele acha que ele é especial. Tá? Da mesma forma, homens agora, não sejam burros, homens. Não é porque ela mandou um emoji que ela está afim de você. Não é porque ela foi simpática. Então, essas cercas nas amizades, elas ajudam a gente a não defraudar as pessoas. Porque se eu sou muito queridão, se eu sou muito simpático com alguém, ela pode entender que eu estou dando sinais. E isso é defraudação, gente. A defraudação não é só quando eu sou intencional, mas é quando eu abro brecha para que isso aconteça. Isso não significa que você não possa ter amizades. Tenha, desenvolva amizades, mas construa essas cercas, deixando bem claro aquilo que é amizade, e não tenha medo de ser clara e direta. A gente sempre fala aqui na Monte Serra que a comunicação, ela precisa ser objetiva, clara e direta. Ou seja, se você está conversando com alguém e ele é só teu amigo, deixa claro isso para ele. Eu queria deixar claro que nós somos amigos. Pronto, você já deixou claro. Isso ajuda você a construir cercas no teu coração e no coração daqueles que são seus amigos, para que não gere um desejo neles que você não quer alimentar depois. Então, acredito que isso é saudável e no período das amizades, busque conhecer as pessoas nas amizades, assim como eu falei no conselho do casamento, pessoas que você vai ter assunto para conversar. Sabe por quê? A beleza, ela passa, gente. A beleza, ela é rápida, inclusive. Por mais que as mulheres aí possam passar a vida gastando dinheiro com botox, harmonização facial, né, que hoje está mais para demonização facial, mas vai chegar uma hora que a idade vai bater na porta. Se você não escolher alguém que nesse período de amizade você gostava de conversar, que você tinha assunto, tinha papo, tinha muito além da química sexual, porque, queridos, só quem é casado aqui vai poder confirmar isso. Depois que casa, essa química toda ela desaparece, gente. Não sei o que acontece, sei onde é que se perdeu no meio do caminho. Sabe por quê? Porque isso é paixão da juventude, do namoro. Depois do casamento, isso se equilibra. Ou seja, não é isso que vai sustentar um casamento saudável. Vai ser o tempo de amizade, o tempo de mesa, o tempo rindo. Se você não consegue sentar com uma pessoa do outro lado da mesa e ficar uma hora conversando e rindo, sem pegar no celular, se você já namora e você não consegue ficar com o teu namorado conversando, sem se beijar, sem se pegar, tem algo errado. Vocês vão sofrer no casamento. Porque isso vai passar no casamento e vai faltar intimidade de vida, de conversas para vocês desenvolverem. Então a amizade é um bom momento para isso. Para você discernir espiritualmente e orando, Senhor, com quem que eu desenvolvo um bom papo? Com quem que eu desenvolvo uma boa amizade? Com quem que eu gostaria de viver todos os dias da minha vida? Eu gostaria de acordar e vou tomar um café da manhã, vou bater um papo e vou conversar. Vou chegar à noite cansado do trabalho e eu vou querer sentar no sofá para contar como é que foi o meu dia. Queridos, isso é um casamento saudável. Não é pegação, não é atração física, nada disso. Então isso já pode ser observado e construído desde a amizade. Amém. E uma última pergunta, que na verdade são duas em uma, porque é o mesmo tema, né? Eu vou complementar com as duas porque são de perspectivas diferentes, né? O que fazer quando sinto que Deus me confirmou alguém, mas não sou correspondido? E por outro lado, o que fazer quando alguém diz que Deus confirmou que sou eu, mas eu não correspondo ao sentimento? Gente, essa é difícil responder. Eu nunca fiquei na friend zone, então eu não tenho experiência para aconselhar. Você gostou da pergunta, quem está na frente. Gente, quando vocês... esse processo do se conhecer, se gostar, ele é um processo mútuo.
ele nunca vai ser unilateral. Tá? Então, se você está gostando de alguém, você tem interesse em alguém, e essa pessoa já sabe disso, porque às vezes tem isso, às vezes você acha, tal pessoa não me corresponde, e você nunca falou para a pessoa, ela não tem nem ideia, ela acha que você só quer amizade. Mas se você já deixou isso claro, e realmente a pessoa não corresponde, querido, não tem mais o que você insistir, sabe por quê? Se a pessoa chegar ao momento de dar uma chance para você, por falta de opção, isso vai refletir lá no casamento. Porque daí vai chegar no casamento, ela vai, será que era essa pessoa mesmo? Eu casei e agora eu estou insegura se era ele ou não. Então não vale a pena para você ficar esperando por alguém. Se a Marina lá no namoro, ela, eu não gosto muito do Vitor e tal, mas ele me ama, é apaixonado por mim, acho que eu vou dar uma chance. Depois que a gente casa, ela vai começar a ter dúvidas, porque vai passar aquela fase inicial. Então precisa ser algo mútuo. E se nessa pessoa em específica não tem a correspondência do mesmo sentimento, em outra pessoa vai ter. Não existe só essa pessoa no mundo. Não existe a tua metade da laranja, que é a única que encaixa perfeitamente na tua alma. Não existe. Se fosse assim, imagina como era até centenas de anos atrás, em que as pessoas não escolhiam com quem se casariam. Elas só recebiam, e iria todo mundo ser infeliz, porque não escolheu. Não existe isso. O amor é uma decisão. Eu escolho amar. Então, se alguém não está me correspondendo, o caminho é orar, Senhor, direciona então o meu sentimento. Ou abre no coração da pessoa o sentimento, mas que ela não abra uma oportunidade para mim por conveniência, por pena, por nada disso. Isso não vai ser saudável, não é nem no namoro, é lá na frente, quando chegar o aprofundamento desse relacionamento em um casamento, isso vai ser bem prejudicial. Agora, se você está do outro lado, se alguém gosta de você, já manifestou isso, mas você não tem esse mesmo sentimento, querido, comunicação clara, direta e objetiva. Às vezes a gente se omite de se posicionar com medo de ferir a pessoa. Mas você fere muito mais ficando meses sem se posicionar e dando um pinguinho de esperança para essa pessoa, do que uma vez tendo uma conversa clara e dizendo, querido, eu amo você, mas como amigo, como irmão em Cristo. Vai doer, mas é igual quando você arranca aquele curativo de uma vez. Arranca daquela dor, mas logo alivia. Agora, quando você não se posiciona, você fica arrancando o curativo assim, um pouquinho de cada vez, fazendo a pessoa sofrer cada vez que ela te vê, cada vez que ela está numa mesa com você, cada vez fica aquele pinguinho de esperança. Não deixe isso acontecer. Deixe bem claro, chame a pessoa, se ela já manifestou esse interesse, já demonstrou, chame ela para conversar e diga assim, querido, eu realmente, hoje, eu não tenho nenhum sentimento, nenhum desejo, quero que a gente continue sendo amigos, não quero que isso atrapalhe, e a gente sabe que vai atrapalhar, não tem como, mas a gente não tem controle sobre isso, mas é muito melhor você ser claro e direto do que você deixar o tempo passar nessa zona cinzenta, que é uma zona em que você não sabe o que está rolando. Então o posicionamento ele é sempre melhor. A gente precisa aprender a se posicionar. A gente precisa aprender a ter uma comunicação clara e direta. E às vezes a gente usa desculpa que a gente quer evitar que outra pessoa sofra. Mas eu não vou falar isso para ela, ela vai sofrer. Aí a gente se esconde atrás de uma bondade que na verdade é omissão. Na verdade é medo de se posicionar. Na verdade é um receio de dizer a verdade, e nós não precisamos disso. Nós somos chamados para liberdade. Fomos libertos por Jesus, inclusive para sermos totalmente transparentes e vulneráveis com as pessoas ao nosso redor e ser sinceros, dizer, querido, pai, eu amo você, amo estar com você, amo rir com você, mas como amigo, como amiga, né? Se um dia
Deus mudar, inclinar o meu coração para algo diferente, você vai ser a primeira a saber. Mas hoje, e se você está do outro lado, entrega isso para o Senhor, porque a partir do momento em que o Senhor entregar alguém para você, para ser o seu marido ou a sua esposa, você pode ter certeza que uma das coisas que vai acontecer é ter correspondência no teu sentimento. Você não pode olhar para alguém que não corresponde ao teu sentimento e falar, não, é a pessoa de Deus para mim, ela só não sabe. Deus já escolheu. Não, Deus vai fazer no coração, vai inclinar o coração dos dois para isso. Então tenham paz em tomar essa decisão, sabendo que essa fase é justamente para isso, para você ir construindo essas cercas e deixando claro aquilo que está no teu coração. Amém, amém. Essa foi a nossa última pergunta de hoje. Foi tudo tranquilo, achei que ia haver pergunta mais. Mas a partir da próxima semana a gente vai ter mais um casal pastoral aqui com a gente. A gente vai ter mais um tempo de perguntas e respostas, então já prepara essa pergunta para a semana que vem também. E a gente queria terminar esse tempo orando, agradecendo pela vida do Vitor, da Marina. Depois disso a gente já vai estar finalizando a nossa celebração de hoje. Paizão, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem usado tanto a vida do Vitor, da Marina, Deus, da sua família, Deus. Obrigado porque eles tiveram hoje conosco, Pai, para partilhar um pouco do que o Senhor fez na história deles, o que o Senhor ensinou para eles na sua história de vida, Pai. Obrigado por esses conselhos que eles nos trouxeram como um casal, Pai, que tem buscado andar na Tua presença, Pai. A nossa oração é que cada vez mais o Senhor esteja abençoando a vida deles, Pai, dando direcionamento, Pai, os usando, Deus, os capacitando para toda a obra do ministério, Deus. E a nossa oração, Pai, é que cada vez mais a gente possa estar ouvindo do Senhor também através da vida deles, Pai, e também dos outros casais que vão estar aqui durante a série de relacionamentos santificados. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor ministrou no nosso coração nessa noite. Que essas palavras do Senhor, Pai, elas possam continuar criando raízes no nosso coração. Que os princípios da Tua palavra criem raízes cada vez mais profundas no nosso coração. Para que o nosso relacionamento contigo dite todos os nossos outros relacionamentos, Pai. É a nossa oração, te agradecendo por esse tempo que nós tivemos juntos, Pai. E nós agradecendo também pela vida desse casal, Pai. É a nossa oração nesse tempo e te agradecendo por essa noite em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Assim nós encerramos o nosso Levi de hoje. E a partir da próxima semana nós nos encontramos aqui novamente para mais um tempo da nossa série Relacionamentos Santificados.